Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Mauri e hoje vamos falar sobre cultura da mandioca. O cultivo da mandioca ocorre em todo o território nacional, representando uma das culturas de maior importância socioeconômica no Brasil. Ocupa posição de destaque no estado da Bahia, onde é explorada principalmente por agricultores familiares, que têm nessa atividade sua principal fonte de renda. Variedades: mesa, indústria, alimentação animal. Clima e pluviosidade. A mandioca é uma planta que se origina em áreas tropicais e subtropicais, onde se desenvolve de maneira adequada. Para o cultivo dessa cultura é recomendada uma faixa de temperatura média anual entre 20 e 27 graus. Temperaturas mais baixas, em torno de 15 graus, atrasam a germinação da mandioca e levam à inatividade vegetativa, resultando em um período de repouso. Em relação à altitude, a mandioca pode ser cultivada desde o nível do mar até aproximadamente 2.300 metros. No entanto, as regiões mais baixas, com altitudes de até 600 a 800 metros, são mais favoráveis ao desenvolvimento da planta. Quanto à pluviosidade, ela varia dependendo da região, possuir clima tropical ou semiárido. No entanto, a faixa de chuva mais adequada situa-se entre 1.000 e 1.500 milímetros por ano, com distribuição regular. Em regiões tropicais, a mandioca pode se desenvolver bem com índices de até 4.000 milímetros de chuva anual, desde que não haja uma estação seca e os solos estejam bem drenados para evitar o encharcamento e a decomposição das raízes. Em regiões de clima semiárido, é necessário um mínimo de 500 a 700 milímetros de chuva por ano. Nesse caso, é recomendado realizar o plantio e os primeiros 5 meses de cultivo durante as épocas chuvosas, a fim de evitar a escassez de água que pode afetar negativamente a produção. Após esse período, as raízes de reserva já estarão formadas e a produção não sofrerá grandes prejuízos. Por fim, o período de luz ideal para a mandioca é de aproximadamente 12 horas por dia. Quanto mais longo for o período de luz diária, maior será o crescimento da parte aérea da planta, enquanto o desenvolvimento das raízes de reserva será menor. Por outro lado, períodos diários de luz mais curtos favorecem o crescimento dessas raízes e reduzem o crescimento dos ramos. Condições do solo. Devido à raiz ser o principal produto da mandioca, é importante que o solo seja profundo e com uma estrutura solta. Recomenda-se solos arenosos ou de textura média, pois possui uma boa capacidade de drenagem, facilitando o crescimento e a colheita da mandioca. No entanto, é essencial observar a profundidade do solo, verificando se há uma camada argilosa ou compactada logo abaixo, na camada arável. Essa camada pode dificultar a drenagem e a aeração do solo, limitando o desenvolvimento das raízes. Preparo do solo e adubação. O êxito no cultivo da mandioca tem início com um adequado preparo de solo. Antes de qualquer coisa, é essencial realizar uma análise de solo para verificar a disponibilidade de nutrientes, especialmente fósforo e potássio. Para o cultivo da mandioca, recomenda-se a aplicação de adubos nitrogenados, fosfatados e potássicos da seguinte forma: adubação nitrogenada. É preferível utilizar adubos orgânicos como estercos, tortas, compostos e adubos verdes, como fonte de nitrogênio, uma vez que a mandioca responde bem a eles. Esses adubos devem ser aplicados no momento do plantio ou alguns dias antes, seja diretamente na cova, no sulco ou de forma dispersa, para que ocorra a fermentação adequada. Quanto à adubação mineral, recomenda-se aplicar cerca de 40 kg de N
de ureia ou sulfato de amônio ao redor das plantas, em solo úmido, tanto no momento do plantio quanto entre 30 e 60 dias após o surgimento das brotações. Adubação fosfatada e potássica. A recomendação destes adubos depende da análise de solo, que indicará a disponibilidade de fósforo e potássio, levando em consideração o teor de argila presente. Essa adubação é realizada no suco de plantio, sendo comumente utilizado o superfosfato simples e o superfosfato triplo, sendo que o primeiro apresenta a vantagem adicional de conter aproximadamente 2% de enxofre em sua composição. Para a adubação potássica, emprega-se o cloreto de potássio. Lembrando que a quantidade e a forma de adubação pode variar dependendo das características específicas do solo e da recomendação técnicas regionais. Portanto, é sempre importante consultar um especialista ou realizar uma análise detalhada do solo antes de realizar o cultivo da mandioca. Pragas. Mosca branca. Mesmo quando estão na fase adulta, esses insetos são extremamente pequenos e podem ser encontrados na parte superior das plantas, bem como nas partes inferiores da folha. A mosca branca secreta uma substância açucarada que promove o crescimento de um fungo preto, prejudicando a fotossíntese da mandioca. Lagarta do mandarovar. Essa mariposa é reconhecida por sua coloração cinza e asas marrom avermelhada, com bordas pretas. O acasalamento ocorre durante a noite. Percevejo de renda. O percevejo de renda, também conhecido como mosca de renda, possui apenas 3 mm de comprimento. Ele tem uma coloração acinzentada, asas arredondadas e uma vida útil de aproximadamente 23 a 90 dias. Durante a fase jovem, ninfas, esse inseto tem uma coloração branca e são menores do que os adultos, embora compartilhem da mesma estrutura morfológica. Broca das hastes. As fêmeas depositam seus ovos nas partes terras das hastes da mandioca. Quando as larvas eclodem, elas se alimentam escavando galerias, o que impede a circulação da seiva da planta, resultando em enfraquecimento e morte da mesma. Colchonilha da parte aérea. Existem diversas espécies de colchonilhas encontradas tanto na África como na América do Sul. No entanto, o que causa maior prejuízo econômico é a Phenacoccus errene e a Phenacoccus maniote. Seleção e preparo das manivas. Manivas livres de ataques de pragas e doenças. Maturação dos ramos de 10 a 14 meses de vida da planta. Descartar o terço superior da planta e eliminando todos os ramos que tiverem diâmetro menor que 2 cm. E a parte inferior da planta, o que é muito lenhosa. Plantio de 1 hectare é necessário 4 a 6 metros cúbicos de maniva. Após colhidas, armazenar de 8 a 12 dias na vertical e em local sombreado e ventilado. Tamanho do tolete para o plantio: 5 a 25 centímetros, contendo entre 5 a 8 gemas. Plantio: espaçamento entre fileiras simples de 1 por 40 cm a 60 cm e fileiras duplas de 2 metros por 60 a 60 cm. Evite plantar nas seguintes condições: ladeira abaixo ou morro abaixo, em terrenos com muito barro, em áreas sujeitas ao encharcamento, em terras fracas ou esgotadas por outros cultivos. Tratos culturais: capinas até 90 dias após o plantio. Colheita: para a colheita das raízes para a mesa,
O ciclo médio é de 8 a 14 meses, e para mandiocas para a indústria o período é de 16 a 24 meses. Produtividade das raízes: de 20 a 40 toneladas de raízes por hectare. Produtividade de ramas: de 8 a 30 toneladas hectare por parte aérea da rama. É isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima!